Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita continua uma conversa fraterna, esclarecedora, acolhedora com a doutora Tássia Cristina Monteiro Jansen. Doutora Tássia Cristina, médica com especialidade em geriatria, diretora clínica da Casa do Vovô. Doutora Tássia, bem-vinda a este programa Visão Espírita. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com todos. Muito obrigada, André, pelo convite, a todos da equipe de apoio também. Um prazer muito grande, uma alegria imensa em poder compartilhar com vocês um assunto também tão importante e tão especial para mim. Gosto muito de falar a respeito. Vai ser mais um momento aí muito prazeroso com todos vocês. Muito obrigada. Doutora, agora nesse programa nós queremos conversar sobre entender o envelhecer. Entender o envelhecer é algo bem desafiador. Eu quero começar por algo que é: qual é o conceito de saúde? A Organização Mundial de Saúde, ela vem ampliar esse conceito de saúde com aquele bem-estar completo, físico, psicossocial, e aí até eu fico um pouco com receio desse bem-estar completo, físico, psicossocial, quer dizer, como que nós vamos alcançar, né, todo esse bem-estar? E simplesmente, claro, foi um conceito que abriu os olhos para a necessidade de não só enxergarmos a saúde vinculada à doença física. Então, esse sim é um conceito bom para entender que existem outras situações muito importantes a serem ali acompanhadas. Não é simplesmente o fato da doença física acontecer que eu não tenho saúde, porque eu posso ter uma doença, mas estar me tratando, estar muito bem, estar ali vínculos sociais e familiares muito positivos, estabelecer até condições também psicológicas muito boas de um enfrentamento. Então, eu me considero saudável, né? Eu considero ter saúde. Nesse aspecto é muito bom. Mas cuidado com essa busca pela saúde a todo custo, a todo preço, porque nós podemos até adoecer por isso, né? Então, eu penso que saúde é algo que nós devemos ser, é algo que nós devemos estar, é algo que nós devemos entender que faz parte até da nossa responsabilidade conosco. Se eu não me sinto bem em determinado aspecto, seja ele orgânico, então, físico, psíquico, social, eu vou então estabelecer cuidados para estar melhor nesse aspecto. Entender então que não é só meu corpo físico que precisa ter saúde. Eu preciso estar bem comigo mesma para me sentir saudável. Esse que é o objetivo da definição, nos enxergarmos como ser humano completo, com corpo, alma e espírito. Esse que é o detalhe. Muita gente pratica muito exercício para o corpo. Sim. E às vezes atrofia o espírito. Qual é o segredo da longevidade? Né? Eu acho que isso é uma pergunta que valeria essa resposta vale uma fortuna, doutor. Olha, se tivéssemos, eu não diria para ninguém, né? E até porque, se formos imaginar que estamos, então, nesse mundo de passagem, e espero que estejamos mesmo, porque ficar num mundo de expiação de provas para todo sempre, eu passo, né? Eu acho que eu preferiria desafios maiores, certamente, para estar em mundos melhores. É para isso que nós estamos caminhando, inclusive. Mas longevidade significa, então, que eu vou ter mais tempo e mais oportunidades para poder cumprir os desafios, a minha programação, minha proposta, o meu planejamento enquanto nós viemos para cá, né? Por isso, é muito bom, sim, pensar na longevidade, mas entender que ela depende também, primeira coisa, de um planejamento
anterior, né? De repente, um compromisso que nós assumimos no momento em que nascemos. No momento em que nascemos, nós também assumimos o compromisso de morrer. Mas, ao mesmo tempo, o que eu puder fazer, o espetáculo da minha vida de uma forma mais positiva, mais adequada, vamos em frente. Nós temos hoje, né, todo o conhecimento aí da medicina, com os tratamentos médicos, então buscar a saúde, evitando as doenças do corpo físico ou fazendo os tratamentos adequados quando elas surgem, as medidas de prevenção com bons hábitos de vida, de alimentação, de atividade física, tudo isso traz um grande impacto na longevidade, né? Se eu não tenho tempo para me dedicar a essas coisas, não vou ter tempo para viver a longevidade. Hoje em dia eu trabalho muito, me relaciono pouco com as pessoas, não tenho tempo para nada. Como que eu quero ter o tempo para viver mais? Preciso pensar a respeito. Então, é sempre um convite, quanto mais eu estou realmente preocupada com a busca da saúde de uma forma, obviamente, tranquila, leve, sem os exageros, sem os excessos, a longevidade, naturalmente, também vai ser um presente, vai ser um retorno. A lei da ação e da reação já se faz presente. Doutora, é sabido que os recursos, a capacitação, os conteúdos, os equipamentos, as tecnologias, hoje, no meio médico, na medicina, são, em todos os tempos, avançadíssimos, né? Isto está ajudando, está nos permitindo viver mais? De alguma forma, sim, com certeza, né? Nós temos uma medicina, uma indústria farmacêutica, as vacinas, que nos ajudam demais, no sentido de prevenção, no sentido de tratamento das condições, então, já existentes, no tratamento das complicações. Então, antes, nós, né, tínhamos uma tendência maior, a mortalidade era às custas de doenças infecto-parasitárias, nós já não temos mais esse perfil. Hoje, o perfil de mortalidade são das doenças crônico-degenerativas. E à medida que tudo isso vai avançando, os conhecimentos da medicina, nós vamos achando medicamentos, substâncias que vão tratando ou então amenizando a doença, aliviando situações aí de risco, complicações, tudo isso vai acontecendo sim. Cuidado que esses tratamentos também, eventualmente, podem nos dar a falsa impressão, então, da ideia de que as doenças todas, então, são curáveis, tudo é resolvido, então eu não preciso fazer a minha parte. Aí a gente tem que ter o cuidado. É mais do que nunca que eu tenho que fazer a minha parte, sim, porque hoje em dia não é as nossas escolhas, né, tudo que nós fazemos, inclusive, né, para o nosso organismo, ele só responde diante de condições que eu vou permitir que o meu organismo tenha, né? Eu tenho até o remédio, mas não necessariamente ele vai fazer efeito em mim, da mesma forma como vai fazer efeito em outra pessoa. Então, contar com essa assistência médica, lógico, sem dúvida alguma, ela é muito importante, a assistência também farmacêutica, né, toda a equipe de saúde como um todo consegue hoje fazer grandes intervenções, né, de melhorar a qualidade de vida, de trazer até determinados tipos de tratamentos, de sucessos terapêuticos, mas existe a nossa responsabilidade e ela é muito maior do que qualquer outra coisa, né, do que qualquer outro tratamento. Eu vou apresentar para a doutora é de humanas, é médica, mas eu vou propor uma equação. Doutora, como é que nós podemos, como é que resolvemos esta equação? Envelhecer e idade cronológica. Como é que faz essa equação? Sim. Se a gente for pensar, realmente a idade não quer dizer absolutamente nada, então eu vou tirar essa variável da equação e pronto, já elimino o problema. Idade não representa nada. O que a gente usa, né, e como um cuidado a mais, a idade vai representar
que naturalmente eu preciso ter um cuidado. A idade implica em fatores de risco para as diversas condições, aí, comorbidades em geral, e então eu vou buscar talvez mais assistência de saúde, vou buscar mais os cuidados preventivos do que quando estava na faixa etária aí mais jovem, mais adulto, né? Mas certamente os processos de envelhecimento, como, né, nós pensamos, eu já estou mais velha do que 5 minutos atrás, então eu também tenho que tomar esse cuidado, meu organismo já não está mais funcionando da mesma forma, ao mesmo tempo eu não vou ficar ali só pensando no envelhecimento do meu corpo físico, porque acho que envelhecer é isso, né? A gente tem que entender que o processo do envelhecimento, ele caminha com algumas dificuldades, com alguns desafios da parte estrutural, então, da parte orgânica. O meu corpo físico vai ter impactos quanto mais o tempo passa, porque ele vai estar mais exposto aí a dificuldades em geral do próprio funcionamento, né? A própria estrutura dos órgãos também vai se modificando. Então é bom que eu tenha um olhar aí atento para perceber essas situações, que eu consiga entender que eu já não sou mais, né, a mesma pessoa de antes, eu vou ter algumas alterações aí estruturais. Mas isso não necessariamente vai estar relacionado com a minha idade, porque eu, de repente, estou passando por alguma coisa e o meu pai, a minha mãe, né, já mais velhos, mas eles não necessariamente vão estar passando por isso. Então, o mais importante é ter esse olhar para mim. Como que está meu corpo hoje? Como que eu estou me sentindo? A minha idade representa realmente a fase que eu estou vivendo? E acho que o mais importante de tudo é sermos verdadeiros com o nosso corpo, é entendermos que se eu tenho a limitação que o corpo me trouxe naquele aspecto, eu vou respeitar, eu não vou querer exigir, sobrecarregar o meu corpo e fazer loucuras, né, que eu não consigo mais, talvez, mas eu vou tomar os cuidados e vou me adaptar para não deixar de ter ali uma vida plena e funcional enquanto estamos aqui vivendo, né, e envelhecendo, se Deus quiser. Agora nós vamos entrar num ambiente sensível, que eu sei que é dia a dia e deve fazer parte do dia a dia do seu consultório. Doutor, as famílias estão sabendo lidar com o envelhecimento e o idoso? É bem delicado, né? Realmente. Olha, boa parte daqueles que estão procurando geriatra já mostram, então, essa consciência e a busca por esse processo mesmo de acompanhar o envelhecimento de uma forma saudável, de uma forma positiva, né? Eles entendem que o profissional, então, existe para permitir que aquela situação do envelhecimento não seja traumático, não seja doloroso, não traga sofrimento, né? Como é tão estigmatizado assim. Então, aqueles que vão procurar o profissional, que estão ali, né, querendo os cuidados da saúde, sinalizam que realmente já estão criando essa consciência. Mas nós enxergamos realmente, eu trabalho também em hospitais, em diversos, tanto no sistema particular quanto no sistema público, e nós enxergamos tanta vulnerabilidade, tanta fragilidade, e às vezes até por desconhecimento, né? Eles não entendem que realmente, olha, chega um momento em que eu preciso tomar atitudes, mudanças na minha rotina. Eu não posso ser a mesma pessoa ou exigir a mesma coisa de sempre para mim, ou então para o meu familiar que está mais idoso, que de repente já tem mais dificuldades. Essa é uma situação que às vezes nós entendemos que alguns ainda têm muita dificuldade e de criar até, a pessoa sempre foi o vínculo da família, sempre foi ali a base, né, que sustentava todos os demais, e de repente isso vai se perdendo. Então também pensar no aspecto da saúde psicológica, isso às vezes é a maior dificuldade, você enxergar esse processo acontecendo e você então tomar atitudes e promover mudanças, tudo isso precisando acontecer de uma vez só, é um pouco impactante. Então, são famílias e são pacientes que precisam de muito acolhimento, que eles precisam enxergar isso como algo realmente acontecendo, mas que isso pode ser mais leve, mais naturalizado, conforme a rotina de cuidados que a gente pode estabelecer nessa fase, nesse momento, né? Doutora, nós vemos
doutora Tássia, nós vemos muitos casos, né, de idosos querendo ser jovens. Será que... Como lidar com isso? Será que é difícil para o espírito aprender a importância da maturidade, de dar ao tempo o significado de cada tempo? Porque nós observamos, não estamos aqui fazendo nenhum referencial, mas assim, é observado que tem pessoas, né, que querem, idosos, mais maduros, viver como jovens. Eu acho que simplesmente também o fato, eu percebo muitos que não gostam nem de serem chamados de senhor e senhora, não gostam nem de qualquer vínculo com você é mais velho do que eu, eles já freiam, eles já... Ou se não, ô tio! Esse bom, se ainda falar tio, é pior do que vô, né? Então, de repente, o vô seria pior. Mas realmente eles já bloqueiam, né? Qualquer referência que possa sinalizar que eu sou mais velho, pronto, eu já não quero mais ouvir, né? Às vezes isso acontece e de repente são questões aí até pessoais, essa questão mesmo, né? De abordar que cada fase é tão linda e tão bela, e que bom que estamos podendo envelhecer, que bom que está sendo dado a chance de passarmos por essa etapa tão linda e tão cheia de significados. É até aquele momento que a gente lembra, né? É um momento em que você talvez não seja mais tão útil assim na questão física, na questão de trabalho ali físico, mas você é muito útil na sua sabedoria, nos exemplos, no que você construiu, na família que você trouxe, né, nos valores que você deixou. E é muito claro como realmente você percebe a família ali querendo envolver aquele idoso em tantos cuidados. Eu sempre reforço para eles, olha, você de repente não está gostando de receber esses cuidados, mas quando eles precisaram, você cuidou deles. Então agora é a retribuição, é tudo isso que está vindo de volta. Isso é nada mais é do que o fruto de todo o carinho e cuidado com que você teve com os seus e agora eles estão tendo com você. Então, se nós de repente não entendemos isso com a beleza, né, que realmente é, nós simplesmente fugimos de uma situação, né, tão ali natural e tão linda. Que bom que os cabelos ficam brancos, que bom que eu vou ser chamada de senhora, que bom que eu vou ter o respeito por tudo aquilo que eu já passei, que eu já enfrentei, que certamente fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje, né, com todos os meus defeitos e as minhas qualidades. Se eu não tenho essa consciência, esse entendimento de que eu cumpri já tudo isso, né, um papel tão importante, que eu sou alguém mais respeitável, mais admirável por conta disso também, de repente eu vou fugir dessas situações, né? E não, são situações lindas, dignas de serem vividas, né? Sabe, doutora, a lei tem alguns parâmetros, né? A partir dos 60 você pode passar na fila, você tem estacionamento exclusivo e agora parece que tem até os acima de 80, né? O que você pode nos falar a respeito dessa situação? É aí que a ficha cai? É aí que a Eu ficha acho... cai? Ele pode estacionar o carro no idoso, tirar o documento? É como se a gente tivesse os 18 anos para dirigir e você fica esperando e quer que chegue os 18, mas aí quando chega os 60, você não quer que chega. E aí você quer voltar nos 18, né? Então 18 seria um momento ótimo para a gente estar e ficar e permanecer. Mas não, é um marco, porque obviamente nós precisamos também, diante de uma legislação, diante do poder jurídico, nós precisamos de um momento, uma fase ali estabelecida para vincular as pessoas numa determinada fase. Mas certamente nós encontramos, né, pessoas de 60 anos muito mais ativas e trabalhando do que, de repente, algumas de 40, né, de 50. Então, realmente, como eu disse, a idade cronológica sai dessa equação e aí fica tudo certo, né? Envelhecer não faz parte de ter acima de 60 anos, muito pelo contrário, né? Mas nós precisamos de ter um marco, de ter ali, né, uma etapa que sinaliza que agora eu tenho que ter um cuidado diferenciado. Mais do que nunca agora, eu estou numa fase em que algumas situações, algumas condições merecem ser
mais individualizadas, né? Eu preciso ter um cuidado especial com o meu corpo de uma forma mais importante, de uma forma ali me dedicar a processos, né, em que eu fique bem assistido do ponto de vista de saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista que merecem essa atenção mais diferenciada. Eu acho que é positivo nesse sentido, mas agora, de eu dormir com 59 anos e acordar com 60 e já imaginar que meu corpo é totalmente diferente e agora, então, eu sou uma idosa, aí a gente realmente, né, não é assim que funciona e certamente não é assim que as pessoas precisam se sentir, né, não é assim que elas devem se sentir. Doutora Tássia, que recomendação você daria para o jovem, mas para os jovens que estão no vigor, no dinamismo da idade, né, tentando buscar o seu espaço, trabalhando, cuidando da sua vida, alguns caminhos mais tortuosos, mas eu gostaria que a doutora falasse para o jovem além do corpo, para um jovem que se pudesse se enxergar como espírito, porque às vezes muitos vão se descobrir como espíritos depois dos 60 e talvez queiram voltar aos 18 para rever algumas coisas. Sim. E quanto mais nós falamos também, né, mais nós podemos aí vivenciar tantas situações que realmente entender que esse processo, né, de envelhecer, acima de tudo, quanto mais eu consigo me dedicar, me oferecer no bem, no servir, na caridade ao próximo, a população idosa é uma das que mais facilmente nos permite, nos convida a oferecer esses cuidados, né? Já que nós entendemos, enxergamos, e eu falo isso então que como eu atendo a população idosa, inúmeros presentes a gente recebe, porque eles são muito gratos, e não faço coisas extraordinárias não, é aqueles minutos de prosa que a gente tem, aquela conversa acolhedora, aquele carinho, aquela atenção que a gente dá, isso é o alvo dos presentes que depois eles me dão, porque ficam muito agradecidos. E certamente, quando nós oferecemos esse carinho, essa atenção, só o fato de ter passado isso um pouco para eles, é um sono reparador que eu já recomendo a todos os jovens, né? A gente fica ali nas atribulações do dia a dia, e se a gente soubesse a importância, como faz diferença na vida, né, dessa população em especial, o mínimo de atenção que a gente dá, um pouco do carinho que a gente oferece, como isso volta muito mais intenso, né, muito mais intensamente para a gente, pronto, a gente já faria, né, sem precisar nem pedir. Tentem ser mais caridosos, tentem ser mais acolhedores, conversem uma tarde, fiquem, né, algum tempo, né, com um idoso que esteja ali querendo a sua atenção, que esteja ali querendo conversar. Como vai ser uma tarde prazerosa? Como vai ser algo positivo? E principalmente a sabedoria que eles têm para compartilhar, os exemplos, né, que eles têm ali a nos oferecer. Eu sei que hoje eu erro menos, por quê? Porque eles já me deram um exemplo do que não fazer. Muita coisa que hoje eu não faço, não é porque eu já fiz e errei e aí aprendi a não fazer mais. É porque eles erraram, me falaram que erraram e aí eu não fui por esse caminho. Então, é só aprendizado, são só momentos muito valiosos, muito positivos. Façam isso por vocês mesmos. Como vale a pena estar ali em contato com uma população que tem muito a nos ensinar e que nós só realmente, né, desejamos poder chegar nessa fase com essa mesma sabedoria, com essa mesma experiência e, se Deus quiser, com uma saúde física também, para poder passar por isso. Doutora Tássia, o programa Visão Espírita está chegando ao seu final. Nós lhe agradecemos pelo carinho, pela resposta, pelo sorriso constante ao falar, pela serenidade que transmitiu, pela forma atenciosa que eu imagino, já só de conversar com você, os seus pacientes recebem da doutora, né, da médica geriatra.
Eu peço que você deixe ao nosso telespectador, independente da idade dele, mas uma mensagem especial aos nossos jovens de espírito que estão participando e participam ativamente, porque nós também já percebemos que depois de um determinado tempo, nós aprendemos a importância da fé, a importância de se ter algo além do material, de cultivar a presença de Deus em nossos dias. Com certeza. E olha, eu agradeço demais, já aproveito para agradecer mesmo a presença, o convite, falar de um assunto que certamente me deixa com um sorriso bem aberto, bem enorme mesmo, porque vale muito a pena nós cuidarmos de quem está ao nosso lado e principalmente cuidar daqueles que, de repente, estão numa situação que não tem tempo a perder, né? Nós ainda pensamos que, se eu perder um tempinho, ok, depois eu recupero, né? Chega uma fase, chega um momento que quanto mais nós intensificamos, então, os nossos esforços em garantir que a minha vida seja plena de qualidade de vida, eu não tenho mais tempo para perder com situações ali do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Não, agora é comigo, é uma consciência comigo mesma, é do que eu fiz até agora, do que eu cultivei. Isso é tão importante, então, nós já estarmos criando essa consciência, o quanto antes nós conseguimos, né, fazer isso por nós mesmos e por quem está ao nosso lado, nossa, é precioso demais, já traz mais vida às nossas vidas ainda, né, da gente desvincular todos esses angústias, esses medos, né, que eventualmente o envelhecimento pode trazer. Meu Deus, agora eu estou mais perto do fim. Não, muito pelo contrário, eu estou mais perto de me descobrir de verdade quem eu sou, né? Então, se nós pudermos enxergar aí o envelhecimento como esse período, uma fase da verdadeira consciência de quem eu sou realmente, do que eu posso fazer, porque se eu já talvez não tenho mais tanto tempo assim, então o tempo que me resta vai ser muito bem aproveitado. E certamente, né, eu sou muito grata por poder tentar compartilhar isso com meus pacientes, né, tentar fazê-los aproveitar ao máximo, da melhor forma possível, junto dos seus familiares, eles também, então, participando dessa consciência, podendo ter esses esclarecimentos, podendo ter essas vivências e essa participação ativa nos cuidados com o seu idoso e com eles mesmos. Sou muito agradecida por tudo isso. Quero passar aí para todos uma mensagem de um autocuidado, de um carinho muito especial com você mesmo, que vão atrás aí de um profissional que consiga lhes oferecer esse tipo de cuidado, esse tipo de consciência, que vocês se cuidem dos seus, e a caridade o caminho, né? Fora da caridade não há salvação, certamente. Então, quero agradecer demais pelo convite e pela participação. Eu fico muito grata mesmo por ter passado esse tempo com todos vocês e desejo aí com todo carinho que todos fiquem muito bem depois desse nosso bate-papo. Muito obrigado, doutora Tássia, amiga telespectadora, amigo telespectador, independente da idade, independente do momento, mas se os seus cabelos já pintaram, ficaram mais escassos, se a sua face marcou-se, lembre-se que são conquistas que o tempo lhe trouxe. Una isso à presença de Deus nos seus dias e encontrará em você mesmo valores e respostas que talvez nunca tenha percebido. Fique em paz. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.